estou eu aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos vídeos de responsabilidade civil. Bom, no vídeo passado nós falamos sobre culpa. Falamos a conceituação de culpa em lato sensu, falamos sobre as espécies de culpa, denominando cada uma e explicando cada uma. Falamos sobre os graus de culpa e a sua importância diante do artigo 944, caput do Código Civil, bem como também o parágrafo único do 944, se aplica tão somente à teoria objetiva, bem como na teoria subjetiva. Se vocês ainda não viram esse vídeo em específico, volta lá no vídeo anterior, veja, tá bom? E para dar continuidade então, em culpa, eu queria falar sobre o abuso do direito. Por quê? Porque o abuso do direito, ele está previsto lá no artigo 187 do Código Civil. E o que nós vimos? Nós já vimos dentro das nossas aulas e dentro desses vídeos aí de responsabilidade civil, que a responsabilidade civil ela pode ser contratual e extracontratual. A responsabilidade civil contratual é aquela que decorre da violação do contrato, de uma cláusula contratual. E nós vimos que nós temos a responsabilidade civil extracontratual, que advém do ato ilícito, aquele que está previsto lá no artigo 186 do Código Civil. E qual é ele mesmo, para que a gente possa recordar? Aquele que por ação ou omissão, de forma voluntária, negligência, imprudência, que violar direito, ocasionando dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, aí está de onde surge a nossa responsabilidade civil extracontratual. E desse própria conceituação que está previsto no artigo 186, nós temos aí os elementos que se inserem na teoria subjetiva. Aquele que por ação ou omissão, conduta do agente. Portanto, entra o dolo, bem como a culpa em estrito sensu, negligência, imprudência, hipocristão, doutrinária, a imperícia também. Violar direito, ocasionar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, os 4 elementos, conduta do agente, culpa, que nós já trabalhamos no vídeo anterior, o dano e o nexo causal, tá? Então, nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre culpa, o restinho que eu quero falar em relação ao abuso de direito e o nexo de causalidade. Então, vejamos, pessoal, existe outra forma também de cometer ato ilícito que não seja através do artigo 186 do Código Civil. Está lá no artigo 187 do Código Civil, que é o abuso de direito. E como ele é conceituado? Aquele que de forma manifesta exceder os limites impostos pelos bons costumes, pelos fins econômicos e sociais, comete ato ilícito. Então, portanto, deverá reparar. Podemos perceber, então, que o abuso de direito, ele tem em sua origem a licitude. Ele nasce lícito, mas a partir do momento que há esse excesso dos limites, do costume, da boa-fé, dos fins econômicos e sociais, ele torna-se ilícito. Então, ele nasce, ele tem a sua origem lícita e a sua finalidade torna-se ilícita. Então, nós falamos que o abuso do direito é um ato ilícito sem culpa. Se ele é um ato ilícito sem culpa, nós estamos trabalhando com o abuso do direito no critério subjetivo ou no critério objetivo? Bom, se é sem culpa, nós logo vamos trabalhar com o abuso do direito dentro do critério que? Objetivo, que não há a comprovação de culpa. Então, pessoal, olha só, exemplos práticos do abuso do direito para que vocês possam verificar. Se, por exemplo, uma determinada rodovia tem determinada que ali é quilometragem 80 km por hora, nós sabemos que pelo Código de Trânsito não pode, então, andar com uma velocidade abaixo da metade da permitida. Isso no Código de Trânsito. Mas civilmente, de forma na responsabilidade civil. Bom, olha o que é que acontece. Se a pessoa, então, está andando a 10 km, a 20 km por hora, no direito civil, o nascedouro, a origem, nós estamos diante de um ato lícito. Mas a partir do momento que ele excede esses limites, tá? Ou seja, ele está andando numa velocidade
tão pormenorizada, abaixo do limite, do bom costume, dos fins econômicos, sociais, que a sua finalidade pode se tornar o quê? Ilícita. Então, até mesmo sem culpa, pode haver uma colisão, pode provocar um acidente. Exemplo, determinada universidade que está passando pelo processo avaliativo do MEC, sempre tirando notas baixas, sempre tirando nota D. E por um momento, então, ela terá que ser fechada. Bom, a faculdade irá fechar, a universidade será fechada. É na sua origem um ato ilícito? É na origem um ato lícito. Contudo, ela fecha as portas de forma abrupta, sem ao menos comunicar de forma prévia, de forma antecedente aos seus alunos, para que eles pudessem procurar outras faculdades, realizar as transferências. Então, percebam, o fechamento é um ato lícito, mas na hora que excedeu os limites dos costumes, da boa-fé, dos fins econômicos e sociais, tornou-se um ato que? Ilícito. Então, portanto, vai ter que indenizar. Nós temos enunciado da jornada do direito civil de que, exemplo, numa renovação de um contrato de seguro, de saúde, a renovação do contrato ela é permitida? Sim. Contudo, na hora que de realizar essa renovação contratual, coloca-se cláusulas ali abusiva desse aumento, torna-se um ato que? Ilícito, gerando o abuso de direito. Então, nós temos também um enunciado de número 37 da Jornada do Direito Civil, que prevê, então, que o abuso do direito, nós vamos trabalhar com ele no critério, então, objetivo, tá bom? Olha só, eu tenho a conduta do agente, ação e omissão, eu tenho a culpa em sentido lato e eu tenho o dano. Contudo, pessoal, entre a conduta do agente e o dano, nós temos que ter um liame dessa relação jurídica. Esse liame de causa e efeito é chamado de nexo causal, é chamado de nexo de causalidade. Então, pessoal, o que é o nexo causal? O nexo causal é a relação causa-efeito entre a conduta do agente, seja ela uma ação ou uma omissão, e bem como o efeito danoso, o evento danoso, o resultado danoso. Se não houver essa ponte, essa ligação, esse caminho entre a conduta e o dano, não há como ou que se falar em indenização. Portanto, os doutrinadores, eles preveem duas teorias acerca da teoria acerca do nexo causal. Uma teoria é chamada teoria da causalidade adequada, também chamada de teoria dos danos diretos e imediatos, e a outra teoria é chamada de teoria da equivalência das condições. São as duas teorias mais trabalhadas no nosso ordenamento para que a gente possa entender esse liame, esse elo entre a conduta e o dano. O que fala essa teoria da causalidade adequada, também chamada de teoria dos danos diretos e imediatos? Essa teoria, ela é definida como há apenas uma causa ímpar, única, singular, que somente ela dá o resultado danoso, resulta no resultado danoso. Podemos ter várias outras causas, mas todas essas outras causas serão excluídas diante dessa causa única que gera o evento danoso. E essa teoria é a teoria adotada no nosso ordenamento jurídico. Ela está lá no artigo 403 do Código Civil. Então, veja, mais uma vez, tá? Podemos ter um somatório de causas. Causa 1, 2, 3, 4, 5, mas dentre todas essas causas, tem uma só, ímpar, única, singular, que causa diretamente e imediatamente a ocorrência do dano. E todas as outras causas serão eliminadas, então, portanto. Diferentemente, nós temos a teoria da equivalência das condições. Na teoria da equivalência das condições, o que acontece? Nós temos várias causas. Causa 1, 2, 3, 4, 5. E precisa haver o somatório de todas essas causas para que se chegue ao resultado final danoso.
Aqui, ao somatório, não pode ser excluída nenhuma causa, porque para que acontecesse, por exemplo, a última causa, no nosso exemplo a causa 5, previamente aconteceu a causa de número 4, previamente aconteceu a causa de número 3, previamente aconteceu a causa de número 2, 1 e assim portanto. Somente houve o resultado danoso diante dessas causas conjuntas que propiciaram esse evento danoso. Portanto, exemplificando agora aos senhores, se João atropela Maria na rua, Maria, ao ser socorrida por uma ambulância, essa ambulância indo com uma velocidade alta, avança o sinal vermelho para que pudesse chegar em uma área hospitalar, em um hospital, para que Maria pudesse ser socorrida. Contudo, ao avançar esse sinal, essa ambulância colide com outro veículo, ocasionando a morte de Maria. Eu pergunto a vocês, João, que atropelou Maria, ele vai responder pelo evento morte? Vocês podem me responder, depende, Daniela. Depende do quê? Depende da teoria que se aplica. Porque se nós formos aplicar a teoria da causalidade adequada, qual foi a causa adequada? Qual foi a causa única? Qual foi a causa ímpar? Qual foi a causa que diretamente, imediatamente deu o resultado danoso? Morte. Foi a colisão da ambulância e não o atropelamento de João. João atropelar Maria foi apenas ferimentos leves. Então, João não responde por esse evento danoso que ocorreu, que foi a morte. Isso está lá no artigo 403 do Código Civil. Contudo, se aplicarmos a teoria da equivalência das condições, João também responderá. Por quê? Porque aqui nós temos um somatório dessas causas. E se não fosse o atropelamento de João, não haveria necessidade de que a ambulância socorresse Maria. Então, meus queridos, ficamos atentos, tá? A essas teorias que são aplicadas ao nexo causal. Diante de uma prova dissertativa, que vocês possam dissertar, demonstrar essas duas teorias. Mas não se esqueçam que o nosso ordenamento jurídico, no artigo 403 do Código Civil, admite a teoria da causalidade adequada, ou também chamada de teoria dos danos diretos e imediatos. Até um super beijo para vocês e bons estudos!